Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula de princípios básicos da medicina chinesa, continuar falando sobre as fisiologias e, principalmente agora, estamos falando sobre a fisiologia do pulmão. Então, trouxe para vocês que o pulmão governa os vasos, que o pulmão governa o qi, é responsável pela respiração, pela garganta, tem relação com os odores, né, o sentir os aromas, tem relação ou está acima do coração no aquecedor superior, é branco e por aí afora. Agora, além disso, esse pulmão também armazena um tipo de espírito, que é o chamado espírito inferior, ou até muita gente fala que é a parte instintiva, a parte animal do ser humano. Então temos, por exemplo, o coração, comentei, domina o Shen. Todos os aspectos mentais, todo o Shen é um atributo do coração. Agora, o aspecto mental específico do coração é a tal da mente, a consciência, o ser espiritual. Já o pulmão tem mais a parte nossa de proteção quanto à vida. Então, esse espírito inferior é aquele que nos mantém vivos. Então, é aquele que nos faz olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, faz não querer pular do prédio, faz não querer comer um cogumelo que não conhece e por aí afora, né? Por ter essa relação também, depois a gente explica isso mais detalhadamente, mas já tem aula no canal falando sobre mais atributos desses aspectos mentais. O pulmão é quem vai apresentar a melancolia e, portanto, se expressar através do choro, enquanto o coração tem relação com a alegria e se expressa através do riso, o pulmão traz a melancolia, a tristeza e se expressa através do choro. O pulmão é ferido pela secura. Então, da mesma forma que o outono traz a secura e essa secura alimenta o pulmão, essa mesma secura vai ferir o pulmão. Da mesma forma, é dito que o pulmão odeia o frio. Portanto, ambientes muito gelados, horas do dia muito frias ou o clima muito frio vai ferir o pulmão. O pulmão, como local de apresentação de canais, ele domina as zonas cutâneas. As zonas cutâneas são como se fossem os poros da pele, são os interstícios entre a pele. Da mesma forma, o tecido do pulmão é a pele e os pelos da pele, os pelos finos. Tá? E aí, comentei já na aula anterior, né, que o pulmão se manifesta na voz, na potência da voz. Enquanto o coração é quem fala, o pulmão dá a potência da fala. Tá? O pulmão é também visto e falado como a fonte superior da água. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, já tem uma aula falando sobre a tal da via das águas. E dá uma olhadinha lá, você vai entender um pouco melhor sobre essa fonte superior da água. Mas, se você tiver paciência, em breve falarei também aqui no MTC na Faixa sobre a via das águas e as várias implicações desse conceito. O pulmão é parte do metal, do símbolo metal. E a contraparte dele, a parte que complementa esse metal, é o intestino grosso. Então tínhamos o coração relacionado dentro e fora, interno e externo, órgão e víscera com o intestino delgado. O pulmão vai ter o seu par acoplado, o seu órgão de relação no exterior, o intestino grosso. Da mesma forma que o pulmão se relaciona para fora, no externo, com uma víscera ou intestino grosso, por ser um órgão, ele se relaciona abaixo com o baço.
e o pulmão acima, o baço abaixo, formam o que a gente chama de canal unitário tie-in. Falaremos mais para frente sobre esse tipo de canal ou essa observação, esse conceito que são os canais unitários. Então, tudo isso que apresentei para vocês na aula anterior e nesta aula é o pulmão. Então, o pulmão é o dominador do Qi, ele governa o Qi, ele governa os movimentos, ele promove a respiração, ele comanda ou dá a potência da voz, ele se apresenta na pele e nos pelos, ele se apresenta na zona cutânea, né? Como canal, ele domina as zonas cutâneas. Além disso, tem relação com os odores, com sentir os odores, a olfação. Da mesma forma, o pulmão é branco. Então, comentei, tudo que se apresenta como vermelho no corpo tem relação com o coração. Da mesma forma, tudo que se apresenta como branco tem relação com o pulmão. Esse pulmão odeia o frio, é ferido pela secura, tem relação com o intestino grosso, com o baço, está junto com o coração no aquecedor superior. Portanto, por governar o Qi, é ele quem dissemina as substâncias, e isso vai ter uma implicação lá na via das águas. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, ao falar de pulmão na medicina chinesa, tudo isso que trouxe em relação ao pulmão, por exemplo, o muco nasal, o nariz, a garganta, a pele, as zonas cutâneas, o pulso, tudo isso é pulmão. Tudo bem? Então, vê como a fisiologia da medicina chinesa expande a observação do corpo, relacionando todo o externo que eu digo, tecidos, líquidos, substâncias, aspectos mentais, com os órgãos internos. E esses órgãos internos, yin, zhang, né, órgãos plenos, também têm relação com uma víscera, um órgão oco, né? Portanto, comentei, né, naquela primeira aula da fisiologia, um órgão pleno é quem domina e dá a característica, a alimentação a um órgão oco, a uma víscera. Por isso eles têm essa relação dos acoplamentos. Mas não lembro se disse para vocês, mas acho que já falei, que é quando digo da formação do Qi, da formação do sangue, da observação que quando o órgão é nutrido, ele então pode nutrir o paracoplado. Quando o órgão e o paracoplado estão nutridos, o excedente vai ser armazenado no rim. Legal? Então, deixa seu like, compartilha com os amigos. Essa é a nossa aula de hoje. Deixe suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, suas queixas. Pergunte, questione. Se couber, farei um vídeo. Caso for mais para frente, eu falar isso ainda é complexo, veja tal vídeo e tal vídeo. Aqui estamos caminhando gradativamente para aprender medicina chinesa. Tudo bem? Então, espero que tenha sido de crescimento para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!